Então, como eu falei, essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal da Able Security no YouTube. A maioria dos que estão presentes aqui me conhecem. Eu tenho talvez um ou outro aqui que não me conhece. Então, eu sou Bruno César, sócio-diretor técnico da Able Security. Já trabalho com Cybersecurity Pentest há mais de 20 anos. Já posso dizer há mais de 22 anos. Passei por algumas consultorias, já trabalhei no exterior, no Reino Unido. Aí voltei para o Brasil e fundei a Able Security em 2010. Desde lá eu tenho trabalhado na área de cybersecurity, especialmente em segurança ofensiva, mas também em resposta a incidente, investigação de incidente e perícia forense computacional, tá? E aí o que nós vamos discutir hoje é justamente como é que a inteligência artificial ela muda o cenário de cybersecurity, especialmente na parte de segurança ofensiva, em pentest. E, na verdade, nós vamos ver que existem argumentos para se mudar esse modelo de pentest anual, até mesmo além da questão da IA. Na verdade, isso já era para ter sido repensado antes disso, né? Mas é isso que nós vamos tratar. Por que que o pentest anual não é mais suficiente na era da inteligência artificial, tá? Deixando claro que ninguém está dizendo aqui que o pentest anual é inútil, ele não tem valor, ele não ajuda em nada. Não, claro que não. Mas a questão é que ele não é se ele não é mais suficiente, ele não vai te ajudar a ter um nível mínimo de verificação de segurança no cenário de risco atual, tá? Então vamos lá. O que que nós vamos ver hoje? Então nós vamos ver os desafios do contexto atual. Deixa eu ligar minha câmera aqui, porque agora que eu vi que eu não liguei, né? Nós vamos ver os desafios do contexto atual. Será que o pentest anual ainda atende? Eu até já respondi, mas nós vamos esmiuçar isso aí. Qual é o impacto da inteligência artificial em cybersecurity? E quais são as abordagens modernas de pentest e segurança ofensiva que podem melhorar esse modelo de pentest anual, tá? Quais são os desafios aí do contexto de hoje? Vocês que estão aí nas áreas de TI, eu acho que já estão observando isso, mas a gente pode aqui resumir e discutir isso aqui, ó. Primeiro, o desenvolvimento hoje está muito mais acelerado do que há 5, 10 anos atrás. Especialmente com a IA, agora com a IA gerando código numa velocidade que antes não era imaginado. Então, o processo de DevOps e deploys ele é contínuo. Tá? Tem empresas grandes que fazem deploys diários, outras talvez semanais, outras numa periodicidade um pouco maior, mas ainda assim muito mais curta do que se fazia antigamente. Então, quando você vai testar uma aplicação, você testou uma aplicação, só que daqui a uma semana ela pode estar bem diferente, pode ter novas funcionalidades e novas vulnerabilidades. Você tem APIs em todo lugar, você tem várias conexões de API, vários sistemas com APIs diferentes dentro da empresa, várias integrações. Isso é também um desafio. Você tem agora um monte de software as a service, já tinha, e agora com a IA isso está explodindo, né? Existe até vamos dizer assim, o mercado está inundado agora de novas soluções de software as a service, e a tendência é ou as empresas implementarem agentes de inteligência artificial para substituir essas soluções, ou continuarem adotando mais e mais soluções de software as a service. Você tem a inteligência artificial, e nós vamos ver quais são as ameaças que ela pode trazer. Ela traz benefícios também, muitos inclusive, mas ela também traz ameaças. Ela aumenta a superfície de ataque. Nós vamos entender isso mais a fundo. Será que a IA, muita gente tem uma ilusão de que a IA resolve o problema de cibersegurança. Será que isso é verdade? Será que se eu implementar a IA nas minhas verificações de segurança, nas minhas detecções, isso já resolve completamente os problemas? Vamos discutir isso aqui. E aí eu estou aberto ao contraditório, tá? Eu vou colocar argumentos aqui e vocês no chat podem colocar os seus argumentos, colocar suas perguntas para nós analisar. Também a infraestrutura em cloud já é uma realidade há anos, mas também cria também alguns tipos de vulnerabilidades que não existiam na infraestrutura antiga. E a infra em cloud ela tem mudanças muito mais rápidas do que se tinha antigamente, quando a infra era toda on-premise. E aí nós temos um problema associado à IA, que são atacantes com diversos skills usando IA. Qual é o problema disso aqui? Hoje, antigamente, um atacante que ele não tinha conhecimentos avançados de programação, de sistemas operacionais,
de falhas de segurança de código, ele era o chamado script kid, ou seja, o atacante que baixava só a ferramenta na internet, rodava a ferramenta sem entender profundamente o que ele estava fazendo. Esse atacante até conseguia fazer estrago, é verdade. Só que ele conseguia fazer estrago em ambientes que tinham um nível de maturidade muito baixo, ou que estavam com uma vulnerabilidade muito fácil de ser explorado, tá? O problema é que hoje, com ferramentas de IA, a gente vai explorar mais isso, um atacante com baixo conhecimento técnico, usando ferramentas de IA, ele pode fazer ataques avançados. Esse é um perigo. Então, ou seja, o nível de ameaça ele aumentou, e aumentou muito, tá? Por causa disso. E aí temos outro problema, a superfície de ataque ela explodiu, né? A gente já tinha as aplicações web, APIs, aplicações móvel, cloud, com ambientes complexos na nuvem e vulnerabilidades específicas até de cloud, de configuração de cloud, muitas integrações, agora tem muita automação e tem os SLMs e agentes de inteligência artificial, tá? Nós vamos discutir, vamos mostrar que essa tecnologia novas de inteligência artificial elas, na verdade, elas aumentam a superfície de ataque, porque elas criam novos tipos de vulnerabilidade. E cada nova integração, ela pode aumentar exponencialmente a sua superfície de ataque, tá? Então, isso é um problema sério. E o que a gente tem que refletir aqui? Que uma revisão de segurança anual, em um ambiente que muda praticamente diariamente, ela cria um gap perigoso. Tá? Por quê? Porque antigamente, por que esse modelo de pentest anual ele fazia sentido há 10, 15 anos atrás? Tem muitas empresas, os releases eram trimestrais, às vezes semestrais, a infraestrutura mudava muito pouco, às vezes em um ano não mudava quase nada, os sistemas eles eram bem segregados, ficavam on-premise, bem ali fechados. Então, um pentest anual, ele em muitos casos atendia bem. A gente não está falando que resolvia todos os problemas de segurança, existiam outros processos que tinham que estar implementados, né, como monitoramento, etc. Mas o pentest anual, ele até atendia a maioria das empresas e na maioria dos casos. Só que a realidade com os anos mudou muito. Hoje nós temos o deploy diário, semanal, ou em tempos também muito curtos. A infra é muito mais dinâmica, tá? E vocês têm um ecossistema muito mais integrado, com várias APIs, vários sistemas interconectados. E agora, agentes de inteligência artificial, sistemas que consultam APIs de LLM. Tá? Tudo isso aumentou muito a superfície de ataque, tornou o ambiente muito mais dinâmico. Então, quando você tira uma fotografia num pentest anual, aquela fotografia é válida, vai te ajudar? Vai te ajudar. Pode identificar vulnerabilidades gravíssimas, mas ela pode não refletir a realidade daqui a um dia, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, daqui a uma semana. Então, esse é um problema grave. Então, a pergunta aqui já está respondida. Pentest anual ainda atende? Ele ajuda, tá? Ele é exigido por compliance, para você até atender compliance, isso vai ajudar, mas ele é insuficiente. Ninguém está dizendo aqui que o pentest anual é inútil. Claro que não é inútil. Ele vai eventualmente detectar vulnerabilidades gravíssimas, vai te ajudar, mas ele não é suficiente. Tá? Ele é uma fotografia no tempo. Você tirou aquela fotografia, daqui a uma semana aquela fotografia pode não ser verdadeira. Tá? E por que isso? Nós já falamos da mudança do ambiente, mas tem outro aspecto. Até a descoberta de vulnerabilidades, a gente vai explorar isso mais à frente, até o avanço de conhecimento de ataques, técnicas de ataque e conhecimento de vulnerabilidades, hoje ele tem uma evolução muito mais rápida do que tinha no passado. Então você fez um pen test. Mesmo que o ambiente por acaso não mude muito em poucos meses, o que é bem pouco provável, pode ser que aquele conhecimento que o time de pen test utilizou para fazer o seu pen test em um mês, ou em um dia específico, uma semana específica, na semana seguinte ou no mês seguinte ele já está desatualizado, porque já foram divulgadas novas técnicas de ataque, novas vulnerabilidades, e aquilo já está bastante desatualizado. Então, veja, uma fotografia no momento que ela em pouco tempo ela pode estar obsoleta. Tá? E como é que é o fluxo hoje do pentest anual em muitas empresas? Muitas empresas fazem aquele pentest grandão, um black box de infra, por exemplo, ou gray box de infra, e aí você faz o pentest,
O pentest identifica lá uma série de vulnerabilidades, explora algumas vulnerabilidades, mostra lá os possíveis impactos ao negócio daquelas vulnerabilidades. Você tem um tempo para correção. Geralmente a empresa tem lá 3 meses para fazer as correções. É feito um reteste para validar aquelas correções. Só que o que acontece em muitas empresas? Muitas empresas ficam lá 10 meses sem fazer um pentest mais aprofundado na maior parte do ambiente. Às vezes ela até contrata pentestes pontuais para alguns sistemas novos, algum sistema específico que ela tem mais preocupação, mas no ambiente como um todo ela fica muito tempo sem fazer uma validação de segurança. E aí todos esses argumentos que nós já colocamos aqui, eles se tornam um risco alto para o negócio, né? Só para relembrar, primeiro, o ambiente dinâmico. Você tirou uma fotografia, aquela fotografia no dia seguinte pode não ser verdadeira. Com um deploy, aquela fotografia já pode não ser verdadeira. Segundo, o conhecimento ele está evoluindo muito rápido. Então, novas vulnerabilidades podem surgir de um dia para o outro. Tá? Então, está bem claro aqui que o pentest anual, esse pentest muito periódico, com uma periodicidade espaçada, ele não atende. Tá? E aí, até reforçando o ponto que nós falamos, tá? Nós temos outro problema. Antes, um ambiente que tinha um nível de maturidade alto, com nível de proteção alto, processos de segurança muito bem estabelecidos, na maioria das vezes, ele, para ser comprometido seriamente, ele necessitaria de um atacante com alto nível de skill. Um atacante que sabe o que está fazendo, que é capaz de modificar uma ferramenta, que é capaz de criar um script, que é capaz de fazer um ataque manual, que é capaz de entender vulnerabilidade de regras de negócio de uma aplicação. Tá? Agora, com inteligência artificial, um atacante mesmo com baixo skill, que tem um conhecimento básico ou mediano, ele já consegue fazer alguns ataques mais avançados. Então isso é muito perigoso. Ou seja, você tinha um número de inimigos reduzido, de ameaças reduzido, e agora esse número de pessoas que podem te ameaçar, ele cresceu exponencialmente. Tá? Então isso é um perigo grande. Tá? Outro problema, vulnerabilidade zero day, né? Eu acredito que muitos aqui sabem o que é uma vulnerabilidade zero day. Uma vulnerabilidade que acabou de ser descoberta, que ainda não existe correção para essa vulnerabilidade. Muitas vulnerabilidades zero days, não todas, algumas às vezes são simples de explorar. Né? Às vezes, para você criar uma ferramenta de exploração para aquela vulnerabilidade, às vezes é uma questão muito simples, tá? É trivial às vezes. Mas muitas vulnerabilidades zero day são complexas, tá? Algumas envolvem manipulação de memória, corrupção de memória, tá? Por exemplo, aí é um termo técnico, que é o buffer overflow, por exemplo. Aí tem vários tipos de corrupção de memória. Tem outros tipos de vulnerabilidade zero day que são falhas de aplicação, de código em aplicação, web, em API, etc. Tá? O ponto é, em muitos casos, para um atacante desenvolver um código, uma ferramenta de exploração, que é o que a gente chama aqui de exploit, para uma vulnerabilidade zero day, em muitos casos poderia demorar dias, semanas, em alguns casos meses, para o atacante conseguir desenvolver um exploit para um zero day. Tá? Dependendo da complexidade, poderia demorar meses. Tem casos de demorar mais de um ano, ou até 2 anos, dependendo do nível de complexidade, quando é um nível de complexidade muito alto. Tá? Só que o problema é que com ferramentas de IA, já se comprovou que em muitos casos foi possível reduzir drasticamente esse tempo para desenvolvimento de um exploit, ou seja, uma ferramenta de exploração de vulnerabilidade. Então, tem até notícias aqui mostrando isso, a Proof of Concept em 15 minutes, ou seja, mostrando que foi possível criar provas de conceito de vulnerabilidades novas em pouquíssimo tempo, tá? Outra coisa que foi interessante é o seguinte, foi comprovado, foi documentado até pela Anthropic, né, que é a empresa do Cloud Code, eles monitoraram alguns ataques usando o Cloud Code que automatizaram cerca de 80% do ataque. Tá? O grupo de atacantes, por exemplo, teve um grupo de estatal, tá? De hackers de Estado, né? Que eles fizeram um ataque. Isso é um grupo lá da Ásia, né? Agora eu não me lembro se era a China ou Coreia do Norte, né? Mas os dois países fazem muito ataques de Estado cibernético, né? Muito ataque cibernético. Esse grupo estatal, eles fizeram um ataque que eles estimaram que 80% do ataque foi automatizado usando ferramenta de LLM, tá? Claro, teve inteligência para orquestrar o ataque, é justamente o 20%, né? Foi a inteligência ali para ficar orquestrando o ataque, mas 80% eles estimaram que houve uma automatização, tá?
Então, isso mostra o potencial de uso dessas ferramentas. E eles conseguiram, nesse ataque, invadir várias empresas, tá? Fazendo isso. Outro ataque documentado, tá? A Anthropic também documentou isso investigando os logs lá de acesso à ferramenta do Cloud Code, que teve um ataque agora no México, em que várias agências federais mexicanas foram comprometidas através de ataques também, em grande parte automatizados. Então isso mostra, comprova o ponto que eu estou falando, que atacantes, inclusive de baixo skill, podem conseguir ataques eficientes de grande escala com a ajuda de inteligência artificial. Tá? E, como eu mencionei aqui, já existe uma tendência de industrialização de geração de exploits usando LLMs. Tá? Você consegue desenvolver exploits com mais velocidade. Tá? E, em contrapartida, a tecnologia de LLM, Large Language Models, né, que é a tecnologia principal de inteligência artificial hoje, ela criou uma nova superfície de ataque. Ela criou vulnerabilidades que não existiam antes. Só para dar um exemplo aqui numa notícia, o OpenClaw, que é um agente de inteligência artificial open source, né, de código aberto, que ficou bem popular, um monte de gente está instalando, tal. Só para avisar quem não trabalha com cibersegurança, é uma ferramenta que ela tem riscos, tá? Então, se você não conhece bem o que você está fazendo, é arriscado você usar essa ferramenta. Esse agente de IA se descobriu vários ataques para manipular esse agente e comprometer as máquinas que estavam rodando esse agente, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, ao mesmo tempo que a IA ela potencializa os ataques, ela também cria vulnerabilidades novas, novos tipos de vulnerabilidades que não existiam antigamente, tá? Como eu disse, então, né? A inteligência artificial ela mudou o cenário, ela mudou o jogo, né? Ela está acelerando os ataques e ela está diminuindo o custo dos ataques. Por quê? Porque se você consegue desenvolver exploits com menos tempo, automatizar parte dos ataques, um grupo criminoso ele tem menos investimento de tempo e até de dinheiro para realizar os ataques. Portanto, ele consegue fazer mais ataques com menos recursos. E ele pode, às vezes, conseguir emular recursos que antes seriam recursos de estatais ou recursos de equipes muito sofisticadas de ataque. Ele pode conseguir emular isso, talvez, com ferramentas de IA. Tá? Por exemplo, você pode conseguir automatizar reconhecimento de exploração. Você pode criar phishing extremamente convincente. Por que isso aqui é importante? Um atacante não consegue criar um phishing extremamente convincente? Claro que consegue. Um humano? Claro que consegue. Só que, pensa o seguinte, uma equipe de atacantes lá da Coreia do Norte que quer invadir uma empresa do Brasil. Para eles é muito difícil criar um phishing convincente em português e adaptado à cultura do Brasil. Então, com ferramentas de LLMs, essa barreira já foi removida, já fica muito mais fácil ele criar um phishing convincente, mesmo sendo um norte-coreano, o que antes não era verdade. Tá? Agora você consegue fazer engenharia social com deepfake. Tá? Então você pode, por exemplo, o que é o deepfake? Deepfake é você conseguir, por exemplo, simular a imagem de uma pessoa. Você pode simular um vídeo de uma pessoa, a voz de uma pessoa, sintetizar e ficar idêntico. Então imagina o seguinte, imagina que você faz um ataque e você se passa por um diretor da empresa falando com a secretária. Ou você se passa por um diretor de TI falando com alguém da TI e dando ordens para essa pessoa da TI. Você manda um vídeo que parece o diretor ou o gerente falando com a pessoa. Ou você faz uma ligação falsa usando uma tecnologia de IA em que nessa ligação aparece o rosto do gerente de TI ou do gerente de segurança falando com um colaborador da área de TI ou da área de segurança e dando instruções que vão abrir, por exemplo, uma brecha de segurança ou criar uma conta que vai dar acesso ao atacante. Tá? Isso aqui, pessoal, não é coisa de filme. Isso aqui já é totalmente possível ser feito. Tá num ataque real. Tá? Então percebe como isso cria um cenário de ameaça grave que não existia. Tá? Você consegue gerar malware, você consegue automatizar a geração de malwares diferentes e mais sofisticados. Então isso facilita você burlar, por exemplo, ferramentas de EDR, de XDR, tá? De antivírus. Tá? Então fica muito mais fácil. Isso já era possível antes? Claro que já era possível, mas você tornou isso mais fácil, mais acessível e pode ser feito com mais velocidade. Tá? Você pode escalar ataques com automação e você pode fazer fuzzy inteligente. O que é o fuzzy? Fuzzy é um processo de você gerar entradas de dados com uma certa aleatoriedade, uma certa entropia e conhecendo o protocolo que você quer testar de comunicação para você causar bugs
no tratamento daquela comunicação, daquele protocolo ou daquela entrada de dado, e esses bugs podem ser bugs de segurança, tá? E você observa o comportamento da aplicação com aquelas variações que você está criando, tá? Esse é um processo de fuzzing que ele é muito usado para você descobrir vulnerabilidade. Só que com o IA você pode fazer esse processo de uma forma mais inteligente e com mais facilidade, tá? O que mais que você pode fazer? Você pode gerar, como eu já falei, fazer geração automática ou semi-automática de exploits. Então, um pesquisador, um hacker de verdade, um pesquisador de segurança, ele com a IA, ele potencializa o conhecimento dele, tá? Ele pode trabalhar junto com a IA para conseguir desenvolver exploits complexos que talvez ele demoraria muito tempo para conseguir desenvolver. Ele pode desenvolver em menos tempo, tá? Você pode ter descoberta de vulnerabilidade via análise de código e respostas. Então, vulnerabilidades talvez muito sutis que exigiriam muita atenção e muito tempo para um atacante descobrir. E muita pesquisa, talvez ele vai descobrir em menos tempo, porque a ferramenta de IA já pode sinalizar para ele, às vezes, um indício muito sutil de que pode existir um componente legado, por exemplo, um componente vulnerável que talvez não fosse tão evidente para um atacante humano, tá? Você pode fazer investigação e análise em fontes abertas, o OSINT, que é o Open Source Intelligence, automatizada ou assistida com IA, e mais possibilidades existem, tá? Então a inteligência artificial mudou o jogo, tá? Não é o mesmo jogo que a gente jogava há 2 anos atrás, tá? O jogo mudou. Então a gente tem que se adaptar a esse novo jogo, tá? Só que além das tecnologias de IA, elas potencializarem os ataques, elas facilitarem os ataques, por si só, elas também criaram novas classes de vulnerabilidade. Então, ao mesmo tempo que o atacante ele pode usar a tecnologia de IA para atacar, as próprias soluções de IA, usando especialmente a tecnologia que é predominante hoje, que está fazendo mais sucesso hoje, que é o LLM, que é o Large Language Model, elas têm novas classes de vulnerabilidade, novos tipos de vulnerabilidade. Em especial, prompt injection. O que é o prompt injection? Quando você induz um agente de IA, uma ferramenta de IA, ao receber um prompt, você induz ele a ter um comportamento que não era esperado, tá? Não era esperado pelos desenvolvedores ou por quem mantém aquele agente de IA. Tá? Por exemplo, você pode fazer o agente de inteligência artificial revelar os primeiros prompts que ele recebeu, os prompts de sistema, as primeiras configurações que ele recebeu. Isso pode ter informações sensíveis e informações que podem te ajudar a manipular e hackear aquele agente de inteligência artificial. Outro exemplo, você pode fazer um bot, um agente de inteligência artificial, passar a dar respostas que ele não poderia dar. Por exemplo, falar coisas proibidas, falar conhecimentos maliciosos, ter um comportamento errático, né? Isso, a princípio, parece inofensivo, né? Em muitos casos é inofensivo. Mas aí nós temos outro problema. Você tem agentes de inteligência artificial que eles não são meramente um chatbot, não é só uma conversa, né? Tem agentes que têm acesso a ferramentas, que eles executam ações, que eles podem chamar uma URL externa, que eles podem chamar uma URL interna, que eles se comunicam com APIs, que eles podem executar programas, podem acessar a web, etc. E aí existe um risco maior. Você pode, através de prompt injection, induzir um agente de inteligência artificial, controlar o comportamento dele e fazer com que ele não obedeça mais às regras que foram estabelecidas no início, né? Que você pode simplesmente desabilitar todas aquelas regras que foram colocadas, aquelas restrições que foram colocadas, e você pode manipular esse agente para fazer o que ele tiver acesso a fazer. Por exemplo, você pode forçar ele a acessar URLs maliciosas, você pode forçar ele a acessar sistemas internos de retornar informações, ou seja, você pode transformar aquele agente numa espécie de bot seu para atacar a rede da empresa, e por aí vai, tá? Então, aí você entra na questão de data exfiltration, que é o tool injection, que é o que eu estou falando, que é quando você usa o prompt injection para acessar ferramentas e aí sim fazer ações manipulando o agente. Você pode manipular o agente, até, por exemplo, mudar a persona do agente, mudar o nome dele. E tem N coisas que você pode fazer, tá? Só para vocês saberem, pessoal, isso que eu estou falando não é só teórico, não, tá? Recentemente a gente fez um teste de invasão agora em janeiro de uma aplicação que tem agente de IA, em que a gente basicamente fez tudo isso aqui, tá? Então, tudo isso aqui foi possível fazer. Por exemplo, a gente conseguiu
fazer o agente de IA mudar o nome dele, mudar o comportamento, começar a responder coisas que ele não poderia fazer. Mas pior, esse agente de IA tinha acesso a chamar algumas URLs específicas, só que ele era restrito ao domínio da empresa e a gente conseguiu manipular o agente para ele esquecer essas restrições e chamar qualquer URL que a gente quisesse. Ia processar os dados de qualquer URL. Tá? Então, para vocês verem o que é possível fazer. Agora, vamos para uma outra ameaça, né? Que é o chamado vibe coding, né? Que é você desenvolver basicamente usando IA, né? O vibe coding literal, o que o pessoal faz? O pessoal basicamente manda, especifica lá o sistema para uma ferramenta tipo Cloud Code, GPT, Gemini. Ele dá a especificação lá da ferramenta. Se for uma pessoa que não tem conhecimento de TI, vai fazer uma especificação péssima, aquela especificação bem simplória, né? E a ferramenta vai gerar código correspondente àquela especificação. Funciona? Muitas vezes funciona, tá? Mas vamos entender as limitações e os problemas, tá? Por, por que funciona? Porque o modelo de IA foi treinado com uma quantidade absurda de código. Então, tudo que você pedir que se parece muito a códigos que já estavam disponíveis publicamente, open source, em códigos que já estavam abertos na internet, a ferramenta de IA vai conseguir te entregar com muita facilidade. Ela vai conseguir criar uma variação daquele código ou um código muito parecido te entregar bonitinho e provavelmente vai funcionar. No Vibe Code, geralmente o que acontece? Geralmente você pede lá uma ferramenta, ela vai gerar um código para você. Tem grande chance desse primeiro código dar erro se for um código mais complexo, se não for um scriptzinho pequeno, tem uma chance de dar alguns erros, uma biblioteca errada, uma biblioteca antiga. E aí você vai jogando o erro para a ferramenta, ou a própria ferramenta vai verificando o erro, né? Você hoje tem ferramentas que rodam numa IDE ou num terminal, que ela própria vai checando o erro e ela vai acertando o código até funcionar. E no final ela mesma faz os testes, como se ela fizesse uma espécie de QA para te entregar esse código funcional. Muitas vezes funciona, tá? Dependendo da complexidade vai demorar mais ou menos. Mas quais são os riscos, tá? Os riscos são é comprovado, vou mostrar aqui para vocês algumas evidências disso, que código gerado por IA ele pode introduzir falhas conhecidas, até básicas, tá? Como SQL injection, cross-site scripting, autenticação fraca e problemas de controle de acesso, exposição de dados. Tá? Outro problema, com o tempo, quando a equipe ela começa a fazer muito vibe coding sem entender o código que ela está gerando, você com o tempo você vai ter um problema de falta de compreensão do código. Tá? Em alguns países eles já estão chamando isso de cognitive debt, ou débito cognitivo, né? De você não entender o código que você gerou. Imagina você criar um sistema complexo, daqui a um ano ninguém entende o código daquele sistema. E toda a correção que você precisa fazer naquele sistema, você precisa fazer através da ferramenta de IA, e já não tem mais ninguém que entende direito como aquele código funciona. Então, isso é um problema perigoso, porque você começa a perder o domínio do código. Só um parênteses, tá, pessoal? Eu não estou dizendo aqui que o vibe code é uma coisa ruim, necessariamente, tá? Para você criar um protótipo, um código menor, ok. Para você criar um sistema complexo, o que é melhor é você fazer a programação assistida por IA, né? Que é você programar, mas o engenheiro de software ele tem que revisar o código e entender o que ele está fazendo. Ele vai usar a IA para acelerar brutalmente o desenvolvimento, mas ele tem que revisar aquele código e entender por que a ferramenta de IA gerou aquele código, tá? Aí sim você diminui um pouco esses problemas aqui, tá? O que está acontecendo? A dependência excessiva de IA, e aí você tem um código funcional mais inseguro. Tá? Como eu falei, muitas vezes a ferramenta de IA, o primeiro código que ela vai te gerar, ela funciona. Mas será que esse código é seguro? E aí, pessoal, o que que acontece? A gente sabe que o mercado ele tem uma tendência agora de desenvolvimento massivo com IA. E é um caminho sem volta, tá? Todas as empresas vão desenvolver com IA, ou quase todas já estão desenvolvendo com IA, a grande maioria. Aí você tem uma percentagem mais ou menos de desenvolvedores que ainda mexem manualmente no código. Como eu falei, as equipes de desenvolvimento mais maduras, elas vão revisar esse código, elas não vão simplesmente pegar um código desenvolvido por IA e dar um pull request lá, fazer deploy desse código. Ele vai ter um processo de revisão humano por um especialista. Mas o problema é que até essa revisão às vezes é questionável. Será que ele está revisando direito mesmo isso? A gente sabe que na prática, né, a tendência
ter uma certa acomodação, funciona, então dou uma revisada lá de qualquer jeito e mando o código lá para funcionar, né? Só que aí, pessoal, a tendência é isso criar mais buracos de segurança, tá? E você ainda tem uma dificuldade de auditoria quando você não conhece o código, quando você tem muito código gerado, uma quantidade muito grande de código, porque a IA você consegue, só para vocês terem ideia, alguns sistemas, né, que talvez demorassem 3, 4 meses ou mais para serem desenvolvidos, tem equipe de desenvolvimento conseguindo desenvolver em semanas, tá? Então vocês imaginam a quantidade de código que vai ser gerado usando IA, tá? Isso é bom, por um lado, claro, né, eficiência, economia e tal, mas nós da Cybersecurity estamos apontando que existem riscos que vão precisar ser tratados com isso, né? Será que isso que eu estou falando é exagero? Ah, não, Bruno, você está exagerando, não é bem assim. A ferramenta de IA ela já te entrega um código perfeito. É só você colocar lá no prompt, me entregue um código seguro, que ela já me entrega um código seguro. Será que é assim que funciona? Estou mostrando aqui algumas notícias e até eu usei a própria IA para responder isso para vocês, tá? Isso aqui é uma notícia, tá? Na verdade, tem outros parecidos com essa. Teve pesquisadores que fizeram uma pesquisa, tá? Eles testaram mais de 100 modelos de inteligência artificial em ferramentas de geração de código e eles perceberam que aproximadamente metade do código retornado por essas ferramentas gerava falhas de segurança assim, graves ou óbvias assim, né? Então, para vocês verem, tá? E por que que isso acontece? Vocês podem estar se perguntando, por que que isso acontece? Por um motivo muito simples. Porque o LLM, ele, novamente, ele se baseia em conteúdo de treinamento. Ele foi treinado com uma quantidade massiva de código. Mas quem gerou aquela quantidade de código inicialmente para a ferramenta de LLM ser treinada? Foram humanos que cometem falhas de codificação. E dentro dessa quantidade absurda de código que a LLM foi exposta para fazer para o seu treinamento, tem muito código vulnerável, tem muito código mal escrito, tem muito código com problema. Tá? Então, naturalmente, essas ferramentas de LLM vão sim cometer erros de código e vão também te entregar código com vulnerabilidade, tá? E aí, o que que eu fiz? Agora, por exemplo, recentemente teve uma notícia lá que que a Anthropic, ela lançou uma ferramenta chamada Cloud Code Security, né? Aí as ações de mercado de empresas de segurança despencaram, até empresa de EDR, de XDR, como a CrowdStrike, as ações dela despencaram. Foi uma reação dos investidores assim meio exagerada, né? Não é bem assim, né? Primeiro que o Cloud Code Security é uma ferramenta de análise de segurança de código, né? Ela não é uma ferramenta que faz outras coisas de segurança, tá? Mas aí a questão é, será que a avaliação de segurança usando LLM? Porque alguém pode estar se perguntando aqui, mas peraí, eu posso gerar o código com LLM e eu posso usar uma ferramenta de LLM para fazer a checagem de código. Isso é bom? É bom, com certeza. Vai ajudar muito, sem dúvida. Mas resolve realmente o problema totalmente? É uma solução completa? Eu fiz o seguinte, ó. Eu deixei o próprio Claude responder para vocês. Tá? Esses prompts aqui eu fiz hoje, tá? Eu perguntei para ele sobre isso. E olha e ainda perguntei para ele se basear em pesquisas recentes, tá? Entre 2005 e 2026. Então não estou usando pesquisas lá de 2024, LLM de 2024, 2023, não. Estou falando de LLMs modernas, tá? E ferramentas modernas. Então ele falou, né, sobre geração de código, tá? Das LLMs mais modernas do final de 2025 para 2026. Ele mostrou algumas pesquisas. Ó, entre as soluções corretas geradas pelos agentes, mais de 20% produz novas vulnerabilidades potenciais no codebase. Tá? Ou seja, eles corrigiam às vezes problemas e criavam outras vulnerabilidades. Tá? Outra coisa, por que que as LLMs produzem código vulnerável? Aí ele explicou para mim aqui, ó. Eu já sabia disso, mas ele explicou, porque o treinamento em código inseguro em escala massiva. Então ele explica que os dados de treinamento incluem código vulnerável. Aí sobre o Cloud Code Security, será que o Cloud Code Security então resolve completamente? Você contrata essa ferramenta, acabou suas vulnerabilidades de código, é só você validar com o Cloud Code Security? Aí eu perguntei hoje para o próprio Claude da Anthropic, ó, responda em poucas frases. O Cloud Code Security consegue identificar 100% das vulnerabilidades do WASP Top 10 em um código? Não. Perceberam? Não. Conforme dados do estudo SameGraph, né, que é uma empresa que
que desenvolve ferramentas de segurança de código, discutindo anteriormente nessa conversa, as taxas de detecção do Cloud Code para vulnerabilidades web reais são bastante baixas, cerca de 22% para IDOR, eu vou explicar rapidinho o que é IDOR, 16% para XSS e apenas 5% para SQL Injection. Tá? IDOR é uma vulnerabilidade que você manipula parâmetros de uma URL para acessar objetos da aplicação e você, por exemplo, acessa dados de outro usuário, você acessa dados de uma outra conta. Tá? Uma falha clássica que envolve regras de negócios. Tá? As ferramentas de LLM hoje conseguem detectar esse tipo de vulnerabilidade. Mas quando é uma vulnerabilidade de DOR ou de falha de controle de acesso que exige já uma compreensão mais profunda da regra de negócio, já existe uma tendência dela falhar. Tá? Ela vai detectar quando é uma coisa mais óbvia, mais fácil de compreensão da regra de negócio. Mas quando for algo mais profundo, a tendência é que ela falhe. 16% para falhas de cross-site scripting, que é a injeção de JavaScript lá na sua aplicação web, por exemplo, JavaScript malicioso. Isso é uma falha clássica que já tem há muitos anos, que tem framework de desenvolvimento que combate esse tipo de vulnerabilidade, não de forma perfeita, mas ajuda a reduzir. E as ferramentas de LLM estão com dificuldade nisso, tanto em inserindo vulnerabilidade desse tipo, como até nem sempre detectando. E olha o índice baixo para detectar a vulnerabilidade de SQL Injection. Tá? Então, tá muito claro aqui. A LLM sozinho não resolve seus problemas de segurança de código. Tá? Na verdade, pelo que a gente observa aqui, na verdade, ela amplifica os problemas de segurança de código. Pelo contrário, ela não resolve. Ela na verdade, aumenta os problemas. Tá? Ó, tanto que aqui, olha o que fala aqui nesse trecho aqui. Ó, ela fala, ó, os estudos estabelecem com solidez. Tá? Estou lendo para vocês que está um pouco pequena. LLM gera um código com SQL Injection, XSS e OS Command Injection em taxas elevadas. 12 a 65% dependendo do contexto. O volume de código seguro chegando à produção, a produção aumentou drasticamente com a adoção de IA. Então, houve evidência de que o volume de código seguro aumentou depois que a IA foi adotada, não diminuiu. Tá? E aí, uma pergunta que algumas pessoas têm se feito: será que a IA, a inteligência artificial, ela substitui o pentest humano? Não, definitivamente não. Até o que a gente conversou agora há pouco já indica isso. Só que o jogo mudou. As equipes de pentest, elas precisam usar a inteligência artificial de forma inteligente para se adaptarem a essa nova era da IA. Então, para você estar agora no mesmo nível dos atacantes mais avançados, ou que estão usando IA, você vai ter que usar IA também no seu pentest. Você vai combinar o que tem de forte na IA, nas tecnologias de IA, junto com o seu conhecimento, as suas habilidades, a sua criatividade. Faz sentido isso? Claro que faz. Porque o criminoso, ele não vai, a maioria dos criminosos não vai usar a IA de forma autônoma. Eles vão usar a criatividade deles juntos com a IA e a expertise deles junto com a IA. Então, para você se defender, para você testar um sistema de segurança, a rede da empresa, aplicações da empresa, o ambiente como um todo de segurança da empresa e processo, você tem que fazer o mesmo. Você vai usar a sua criatividade, o seu conhecimento, o seu julgamento humano, sua inteligência, o seu conhecimento profundo do negócio, o seu conhecimento profundo da arquitetura, de ambiente, para, junto com o IA, para você potencializar os seus testes e você imitar esses atacantes também. Você está no mesmo nível desses atacantes ou superior. Tá? Então, o que hoje você pode fazer? Você pode fazer reconhecimento de ambiente, mapear o ambiente assistido por IA, você vai aumentar a velocidade desse reconhecimento, aumentar a eficácia. Você pode fazer análise de código, protocolos apoiados por IA, por exemplo. Uma coisa muito útil, você pode analisar JavaScript da aplicação com IA para você identificar endpoints de API, identificar possíveis vulnerabilidades de API. Você pode fazer ataques contra tecnologias de IA, e aí entra outro ponto, que prova que a IA não substitui o pentest humano, porque a própria IA ela é vulnerável a ataques específicos. A própria tecnologia de inteligência artificial. E aí tem um problema, tá, pessoal? O próprio atacante e até o próprio pentester ele pode ser hackeado se ele não tomar cuidado, tá? Dependendo de como ele usar ferramentas de IA, ele pode ser comprometido por estar usando ferramentas de IA, tá? Vou dar um exemplo simples. Vocês lembram do OpenClaw que nós mencionamos no início, né? O que aconteceu? O OpenClaw ele é um agente que as pessoas começaram a delegar tarefas para esse agente. Ele começou a fazer várias tarefas numa máquina da pessoa, numa máquina virtual que a pessoa configurou. E comprovadamente muitos desses agentes do OpenClaw foram comprometidos, tá?
E como é que eles foram comprometidos? Tá? Existe uma técnica que é o Indirect Prompt Injection, que é você colocar um prompt injection no conteúdo que o agente de IA vai consumir. Então você já sabe que aquele agente de IA pode acessar um site seu, e você no código-fonte da aplicação você vai colocar um prompt escondido lá no código-fonte, como se fosse um comentário, para você fazer aquele agente ali, por exemplo, esquecer as instruções iniciais dele e você manipular o comportamento daquele agente. Por exemplo, executar um comando. Você pode induzir aquele agente a executar um comando de shell na máquina ou baixar uma ferramenta, um backdoor, etc. Tá? Isso foi feito. Isso foi feito contra o OpenClaw e várias máquinas foram comprometidas. Isso está documentado. Tá? Então, o pentester, ele inclusive tem que ter cuidado na hora que ele estiver usando IA, porque ele pode ser hackeado fazendo isso, se ele não tomar cuidado. E da mesma forma, se você está implementando agentes de IA, né? Agora imagina, pessoal, a tendência agora é as empresas implementarem agentes de IA em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Sites externos, aplicações, para automatizar processos, para diminuir o headcount em algumas áreas. Legal. Só que já parando para pensar nas brechas que isso vai abrir de segurança, especialmente com esses ataques específicos de LLM, tá? Então, isso aqui precisa ser testado e quem vai ter a melhor habilidade para testar isso aqui é um pentester especialista, um humano, tá? Potencializado com ferramentas de IA. Tá? Desenvolvimento de ferramentas exploit com apoio de IA, já falei. E um ponto importante, tá? Por mais que uma equipe de pentest, um profissional de pentest, ele use IA para ajudar, tá? A criatividade, o expertise, o julgamento do que ele está fazendo, as responsabilidades do que ele está fazendo, e a exploração de falhas complexas, especialmente falhas encadeadas, a IA vai ter muito, ela dificilmente vai conseguir fazer, tá? Ela vai ter muita dificuldade. Falhas que exigem que tenha uma sequência encadeada para você conseguir explorar aquelas falhas, tá? Isso ainda depende de profissionais qualificados, tá? E aí eu vou dar um exemplo simples, tá? Poderia dar exemplos muito mais complexos, mas um exemplo simples, por exemplo, você está usando uma ferramenta de IA, se você não tomar cuidado, ela pode derrubar a aplicação, ela pode deletar coisas da aplicação sem você simplesmente porque você não orientou a ferramenta corretamente, você não monitorou ela, tá? Por exemplo, ela está fazendo um teste, por exemplo, de API. Você mandou ela fazer um teste de API. Ela pode usar, por exemplo, um método put, um HTTP put, um HTTP delete. Ela pode deletar informações daquela aplicação, ela pode gravar dados onde ela não deveria gravar. E se você estiver testando um ambiente de produção, então você vai causar um problema no teu cliente. Então, isso é um exemplo bem simples, tá? Mas eu poderia citar vários e vários outros exemplos. Tá? A própria limitação do que a IA pode conseguir fazer. Tá? Então, é muito óbvio, tá, para quem é especialista da área, que a IA não substitui o pentest humano. Só para reforçar, habilidades que a IA não substitui. Ela não substitui seu pensamento crítico. Ela não substitui sua criatividade. A IA ela emula uma criatividade, ela simula uma criatividade, mas ela está longe de ter criatividade humana. Porque, na verdade, o que ela te retorna é baseado em treinamentos de conhecimentos que foram produzidos pelos humanos. Tá? Ela não vai ter a sua capacidade de criar coisas completamente novas, completamente diferentes de tudo que já foi visto ou de tudo que já foi feito. Mas um hacker de verdade, ele pode ter ideias de como burlar uma segurança ou como proteger uma arquitetura de segurança de uma forma que nunca foi pensada antes. Então, esse tipo de criatividade cabe a você, profissional, né? Ou ao profissional de pentester, ou ao profissional de segurança que está defendendo. Tá? A mentalidade investigativa, compreensão profunda de sistemas, a compreensão humana, isso é muito evidente. Isso faz parte do pentest, inclusive, porque o pentest também envolve engenharia social, envolve pensar em falhas que humanos podem ter cometido para abrir brechas de segurança, falhas que humanos podem ter cometido, inclusive em configurações de sistema, mas que são falhas típicas de humanos e não de robôs. Tá? Essa compreensão quem vai ter melhor é o pentester humano, não uma IA. Tá? Entendimento profundo do negócio. Tá? As ferramentas de LLM conseguem ter um certo mapeamento de regras de negócio, uma simulação de entendimento do negócio, sim, mas é parcial, não é profundo como você pode ter, você pode ter certeza, tá? Ela não vai ter o mesmo entendimento profundo que você pode chegar a ter, tá? Ela não conhece o mundo real, por exemplo, isso já limita bastante coisa. Então, agora, como é que é um modelo então moderno de segurança ofensiva? A gente já ficou bem estabelecido aqui que não dá mais para ficar fazendo pentest só uma vez por ano, que não dá mais para você achar que você testou uma aplicação em janeiro
e você pode deixar para testar essa aplicação em novembro, achando que esse gap de tempo não tem problema. Não é, a realidade hoje é diferente, tá? Os ataques estão evoluindo muito rápido, eles estão massivos. Você tem um número de atacantes muito maior com acesso a ferramentas poderosas. A, as equipes de desenvolvimento estão usando IA adoidado, fazendo vibe coding, adoidado aí para acelerar o desenvolvimento. Isso pode introduzir vulnerabilidades. E os agentes de IA que estão sendo conectados a aplicações também são vulneráveis a ataques específicos. Então, não dá mais para ficar nesse check-up com gaps de meses. Isso não funciona, tá? Então, o que tem que se fazer, tá? É você fazer um pen teste contínuo, tá? É você fazer um exercício contínuo de ficar checando a segurança. Só que aí alguns podem falar, mas já existe no mercado que é você ficar rodando o scanner de vulnerabilidade lá todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Mas não é isso que a gente está falando. A gente não está falando de scanner de vulnerabilidade, tá? A gente está falando de testar a segurança do ponto de vista de um ataque real, tá? O scanner de vulnerabilidade ajuda? Ajuda. Mas ele vai pegar aquelas falhas mais óbvias, aquelas falhas mais comuns, tá? Ele não vai pegar falhas de configuração de segurança mais sutis, não vai pegar falhas que envolvem regras de negócio mais profundas, não vai pegar falhas que às vezes envolvem um encadeamento de exploração para você explorar essas falhas, tá? Não vai pegar falhas que exigem criatividade e por aí vai. Então você precisa emular o atacante continuamente. Você precisa monitorar o seu ambiente continuamente e emular esse atacante continuamente. Qual é a melhor abordagem? É só usar IA para fazer isso? Não. A melhor abordagem é você combinar IA com expertise de profissionais especializados. Por quê? Porque você vai usar os pontos fortes da IA para escalar o teste, para acelerar o teste, para aprofundar o teste em algumas coisas que a IA realmente pode ser mais rápida do que um ser humano, mas em contrapartida você tem um especialista humano que vai ter fortalezas que a IA não tem, como a criatividade, como o discernimento mais aprofundado, um julgamento melhor, uma visão melhor do contexto para atacar e conhecimento mais aprofundado de sistemas para atacar, tá? E ele, inclusive, vai poder perceber quando a IA está indo por caminhos errados e caminhos que não vão levar a lugar nenhum. E ele pode, inclusive, orquestrar esses ataques e direcionar melhor esses ataques, tá? Então, essa é a melhor abordagem. Além disso, como eu já falei, até você usar só a ferramenta de AI envolve risco, né? Porque você pode, na verdade, até causar problema no seu ambiente com isso também, porque ela pode acabar fazendo ataques que ela não deveria fazer, tá? Então, também existe a supervisão humana, inclusive, ajuda a evitar problemas. É bom que o processo de desenvolvimento seguro, realmente, o ideal hoje é você ter ferramenta de LLM para revisar o código, mas ela não substitui a tecnologia de SAST. Por quê? Porque a ferramenta de LLM ela não é determinística, tá? Então, ou seja, muita gente não sabe disso, mas quando você dá um input para uma ferramenta de LLM, se você der um segundo input igual, a resposta dela muito provavelmente vai ser diferente. Ou seja, existe grande chance de você dar um input para ela e ela detectar, por exemplo, 10 vulnerabilidades num código. Aí você dá um segundo input, no segundo ela detecta 8. Aí você dá um terceiro, no terceiro ela detecta 11. E aí você não sabe qual delas é falso positivo, porque ainda tem isso. Elas também colocam muito falso positivo, tá? Só para citar um exemplo para vocês, muitos mantenedores de programas de bug bounty, que é o programa de recompensa a bugs, eles começaram a travar o programa de bug bounty. E também mantenedores de alguns códigos open source também começaram a travar o envio de requisições de pull requests ou de sugestões para alteração de código. Por quê? Porque começou a vir uma enxurrada de reportes de bugs ou de correção de código gerado por IA. E tinha muita coisa que era falso positivo, que não acrescentava nada. Por quê? Porque era puramente coisa gerada por IA. Tá? Então, o AI Code Review ele ajuda inclusive para detectar alguns tipos de vulnerabilidade de regra de negócio mais simples, tá? Mas ele não é perfeito. E ele pode não pegar alguns tipos de vulnerabilidade que uma ferramenta de SAST tradicional pegaria, tá? Então, a melhor receita é combinar os dois. Você combina os dois, tá? Mas isso aqui, só isso aqui vai resolver também não. O pentest, quando você combina com uma inteligência humana, com um profissional, você vai conseguir
analisar, fazer ataques mais complexos que essas ferramentas não vão conseguir fazer. Como eu falei, ataques que envolvam regras de negócio mais complexas, um conhecimento mais profundo das regras de negócio, ataques que envolvam explorações encadeadas, ataques que exploram vulnerabilidades de IA, por exemplo, como prompt injection, tá? E ataques que envolvam uma criatividade maior, que exigem uma criatividade maior que uma ferramenta de LLM não vai te entregar, tá? Então, esse aqui é o melhor processo. Vamos assim, é o padrão ouro aqui para você fazer um processo de revisão de segurança da sua aplicação. E, além disso, qual é a tendência? O que você fazia que era pentests pontuais é você passar a trocar por Red Teams avançados. Qual é o ideal? Você tem um pentest contínuo, tá? Usando IA e usando profissionais especializados para fazer esse pentest contínuo, e você pode marcar alguns checkpoints para fazer o que a gente chama de exercício Red Teams, que é isso, o exercício Red Team, ele é um pentest, mas é um pentest bem mais aprofundado, em que você vai testar a sua equipe de defesa, você vai testar a equipe de defesa chamada de Blue Team, né? Você vai testar a equipe de defesa, vai testar o monitoramento dela, e além disso, o Red Team ele costuma permitir um escopo muito maior de teste. Você pode fazer engenharia social, você pode fazer intrusão física. A ferramenta de IA não vai fazer intrusão física, né, pessoal? Você pode fazer hardware hacking, você pode hackear dispositivos de hardware. Você pode tanto usar dispositivo de hardware malicioso, como, por exemplo, plantar um USB malicioso na rede, por exemplo, um device, um rogue device na rede atrás da impressora, tá? Você pode usar gadgets com IA para analisar seu raciocínio, tá? E você pode fazer ataques de Wi-Fi e tem outros ataques avançados que podem ser feitos, tá? Inclusive, a gente está fazendo pesquisa sobre isso. Muita gente não sabe, até um drone pode ser usado num ataque de Red Team, tá? Então, isso aqui é um modelo moderno de segurança ofensiva. O modelo moderno de segurança ofensiva é como se o pentest ele vai virar uma espécie de pentest biônico. Ele vai ter ajuda de IA, mas ele vai usar a criatividade dele, o julgamento humano dele, a inteligência humana dele, combinada com a IA para testar as defesas da empresa, tá? E as defesas dos sistemas, tá? Por que que isso é importante ser feito? Porque os criminosos vão fazer isso. Se a gente não fizer, quem vai fazer são os criminosos. Então é melhor que a gente faça para se antecipar e para poder medir o nível de risco antes que ele se materialize com ataques de criminosos. Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Da importância de abandonar o modelo de ficar só fazendo um pentest uma vez por ano, achar que isso é suficiente. Não é, tá? A ideia, o melhor é você fazer um pentest contínuo, mas não um pentest contínuo falso, né? Porque existem algumas empresas que estão vendendo a ideia de pentest automatizado com IA, tá? Vai ajudar? Vai ajudar, vai detectar a vulnerabilidade, vai, não tem dúvida que vai ajudar. Mas é insuficiente. Por que que é insuficiente? Porque você não vai pegar. Você pode escapar a várias vulnerabilidades. Você não vai pegar vulnerabilidades que exigem criatividade. Não vai pegar vulnerabilidades que exigem uma engenharia social. Não vai pegar encadeamento de vulnerabilidade. E aí o que que vai acontecer? O criminoso ele não vai só automatizar o ataque dele, pessoal. Ele vai usar a inteligência humana junto com a IA. Então você tem que simular o mesmo nível de risco. Tá? Esse é o ponto. Então, assim, a gente está encerrando aqui o webinar, mas agora eu vou abrir aqui para perguntas. Se vocês quiserem aí perguntar, não sei se tem algumas perguntas aí no chat, se alguém fez ou se alguém quer fazer, né? Fique à vontade aí para mandar se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação. Estou aqui à disposição aí para ouvir as perguntas de vocês. O Pedro ele perguntou aqui como é que funciona o reteste no modelo de pentest contínuo avançado. Boa pergunta. Ele vai funcionar dentro do processo mesmo, né? Então, por exemplo, você detectou vulnerabilidade. Você vai passar o relatório com essas vulnerabilidades durante o próprio processo. Você imediatamente vai retestar assim que o time lá de infra, desenvolvimento reportar para você que foram corrigidas aquelas vulnerabilidades, você imediatamente pode retestar, porque já vai existir um processo contínuo de validação. Então você já coloca esse reteste nesse processo contínuo de validação, tá?
Tem mais alguma dúvida aí, algum ponto, alguma coisa que alguém quer comentar alguma coisa? Legal. O Felipe Lopes, ele falou assim: boa noite, Bruno. Acho que foi abordado de forma bem ampla e despertou para os novos perigos que há aí atrás. Obrigado. Pois é, muito, assim, o mercado ele está muito empolgado com a IA e faz todo sentido, tá? Porque realmente é uma tecnologia disruptiva. Talvez a tecnologia mais disruptiva depois da internet. Só que toda tecnologia muito nova, ela pode trazer também novos riscos de segurança. Então a gente tem que ficar esperto em relação a isso, tá? Como é feita a precificação do pentest proposto, tendo em vista que a hora de um profissional de pentest é caro? Boa pergunta, Bruno. Na verdade, um pentest contínuo, ele tende a ser mais barato do que um pentest pontual, né? Do que um red team, por exemplo. Você vai fazer um red team pontual, sem dúvida nenhuma, o pentest contínuo ele tem que ser um preço mais acessível, tá? Mais factível. E aí, realmente, você pode calcular o número de horas do profissional de pentest menor, porque você também vai ter apoio de ferramentas para ajudar na automatização, tá? Mas ainda assim, como já foi bem argumentado aqui, não é prudente você fazer um pentest automatizado só com IA. Ah, não, vou fazer um pentest totalmente automatizado. Não recomendo, tá? Por quê? Primeiro ponto, existe chance desse pentest automatizado causar problema no seu ambiente, porque não tem um julgamento humano, tá? Não tem alguém ali supervisionando essa ferramenta. Segundo ponto, existe grande chance de que ela não vai conseguir emular um pentest o mesmo nível dos atacantes, porque, como eu falei, os atacantes vão combinar IA com inteligência humana. Então, alguns tipos de vulnerabilidade, alguns tipos de ataques, especialmente ataques encadeados, eles vão falhar. E aí, se você emulasse com um pentest de IA e humano, você teria um resultado melhor, mais compatível com o nível de ameaça que você vai enfrentar, real, né? Então, falando da precificação, a precificação realmente é mais barata do que você fazer um pentest manual, né? Mas você tem que ter um número de horas também desse pentest humano, profissional, tá? Aí realmente vai ficar um valor mais acessível, né? Mas ainda assim também tem que ter um bom senso de entender que existe também uma participação profissional nesse trabalho, tá? Hoje em dia, os ataques de phishing direcionados com a IA já estão dando trabalho pelo que tem visto. Outro cenário complicado com os da IA. Aqui, peraí, desculpa eu até falar quem está falando isso. É o Cristiano Guimarães, né? Ele falou o seguinte, ó, hoje em dia os ataques de phishing direcionados com a IA já estão dando trabalho pelo que tenho visto, pelo que tenho visto. Outro cenário complicado com os da IA, levando em consideração que os usuários acabam sendo o elo mais fraco na grande maioria das vezes. É verdade. Porque o que acontece? Como eu mencionei lá, ficou muito mais fácil fazer phishing com IA, porque, primeiro, tinha muito criminoso que não sabia escrever direito, né? Cometia um monte de erro de português. Então, até isso já ficou mais fácil, né? O criminoso já consegue gerar um texto perfeito, né? Ainda pode pedir para a IA deixar o texto mais convincente e mais parecido com determinadas áreas. Ah, faça um texto que pareça um gerente financeiro escrevendo, né? Ele ainda pode pedir para a IA a consultar o site da empresa, o negócio da empresa, para adaptar o phishing ao negócio da empresa. Então, isso facilita muito o phishing, né? Tornou o phishing muito mais perigoso. E você ainda abriu o phishing para pessoas de outro país, pessoas de outros idiomas. Então, o nível de ameaça ficou muito maior, de fato. E que isso tem a ver com o pentest? Também tem. Porque o pentest, ele também pode simular esse cenário, tá? Mas aí alguém pode falar, ah, mas eu não posso simular esse cenário só com teste de phishing sem pentest? Pode. Mas eu vou dizer para vocês qual é a vantagem de simular também no pentest. A vantagem de você simular também no pentest é que você pode simular novamente um encadeamento de ataque. Peraí, beleza, eu faço um phishing, um ataque de phishing usando IA, por exemplo, e com a minha inteligência humana dando uma lapidada ali no phishing, e eu uso esse phishing para, por exemplo, tentar executar código numa máquina, passar pelo seu firewall, ganhar acesso à rede e começar uma intrusão na sua rede interna, tá? Isso você vai fazer num pentest. Percebeu? Você está testando o nível de conscientização dos seus colaboradores, mas você também está testando mecanismos de defesa contra spam. Se eu consigo passar pelo seu firewall, se eu consigo fazer movimentação lateral, se eu consigo evitar a detecção do seu time de blue team, tá? Tudo isso eu consigo emular num pentest, tá?
Tem alguém que quer fazer? Vocês mesmo que comentaram, até se vocês quiserem comentar mais alguma coisa em cima do que eu falei, se se quiserem acrescentar alguma coisa, também fica à vontade, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida também. Mas quem já comentou e eu respondi, se quiser acrescentar algum ponto, alguma dúvida sobre o que eu comentei, pode ficar à vontade. Vai ser um maior prazer aqui, colaborar nessa discussão aqui. Tem mais alguém? Pode ficar à vontade, tá, pessoal? Para comentar, pode só expressar alguma coisa, alguma preocupação, algum ponto de vista, fazer pergunta. Aproveita aí que é um bom tema para a gente discutir. Ah, legal. O Felipe Lopes falou que já está aguardando o próximo webinar. Pois é, eu pretendo fazer novos webinars falando desses assuntos. Muito, eu vou abordar muito, a gente deve abordar muito esse ano a interseção entre cybersecurity e IATA, porque de fato é algo disruptivo que está mudando muito o cenário de cybersecurity. Então a gente deve fazer muitos webinars falando disso. Claro que a gente não, talvez fale de outros assuntos também, mas é bem provável que a gente explore muito esse tema, tá? Então pode aguardar sim. Bom, Cristiano agradeceu aqui, bom demais, o webinar bem completo, parabéns, Bruno. Beleza. Obrigado, pessoal. Eu vou agradecer. Quem quiser também pode fazer o seguinte, ó. A gente tem esse QR Code aqui, ele vai para um WhatsApp da Able. Mas se quiser mandar uma mensagem lá no WhatsApp da Able pedindo para meus contatos, pode pedir lá que eles vão passar, tá? Vocês podem entrar no site, no nosso LinkedIn, no Instagram, e aí fiquem abertos para entrar em contato com a gente para continuar essa conversa. A gente está disposto depois a aprofundar. Se vocês tiverem algum problema específico na empresa de vocês aí que vocês queiram abordar, tirar dúvida, a gente está aberto a conversar sobre isso, tá bom? Agradeço a todos. E aí eu vou encerrar aqui a gravação. E até a próxima aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todos.